Estamos de volta para mais uma aula, ainda tratando de integrais duplas. Agora a gente vai ver aqui alguns casos especiais que aparecem para o cálculo de integrais duplas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, suponha que f de xy seja igual a g de x, h de y. O que significa isso? Significa o seguinte, que, na verdade, a função que era de duas variáveis, ela pode ser reduzida ao produto de uma função de uma só variável, no caso do x, multiplicado por outra só na variável y para funcionar, para fazer a função f de xy, né? Em uma certa região ABCD, tá certo? Se nessa região f for contínua, pelo teorema de Fubini, a gente sabe o seguinte, olha só, que a integral dupla de R de f de xy pelo elemento de área, não esqueça que esse A aqui é maiúsculo, né? Tá certo? Aqui foi só um lapso, né? Tá ok? Um lapso, esse A aqui é maiúsculo, né? Quando eu enviar para vocês, eu vou enviar direitinho, né? Então, olha só, o que a gente tem? Pela definição, isso pode ser integral de CD, integral de AB, de G de X, H de Y, dx dy, porque essa é a definição do f de xy. Agora, olha só. Do jeito que está aqui, ó, eu tenho que integrar primeiro em relação a x. Então, como é que seria? Seria a integral CD, tá certo? Da integral AB de g de x vezes h de y vezes dx dy. Mas note o seguinte, em relação a x, o h de y, como só tem variável y aqui dentro da função h de y, ela é constante. Então, eu posso tirar da integral para ficar assim, ó. É a integral CD de h de y vezes, aí o cochete, integral de AB g de x dx dy, tá certo? Bom, aí suponha o seguinte, eu resolvi isso daqui e deu uma função na variável x. Ora, se isso é uma função na variável x, quando eu for integrar o h em relação a y, isso aqui é constante, então isso aqui pode sair. Aí ficaria assim, né? Ó, ax vezes a integral de c até d de h de y dy. Ora, mas isso aqui, na verdade, é essa integral aqui dentro, né? Então, olha só, eu posso pensar assim, ó, veja bem. Deixa eu apagar aqui para a gente reescrever, né? Então, ó, eu posso pensar exatamente como eu vou já escrever aqui para você ver. Então, posso pensar, ó, quem é a de x? É a integral de a até b de g de x dx, vezes a integral de c até d, h de y dy. Conclusão. Essa integral aqui, ó, tá certo? Onde a função de integração, o integrando, são duas funções separadamente, uma na variável x, uma na variável y, se você respeitar os limites de cada uma, olha aqui, ó, a função na variável x, respeitando o limite dela, do eixo x, você pode integrar de a a b g de x dx. Fazendo a mesma coisa na variável y, você também pode integrar separadamente, como se não houvesse a outra, e daí multiplicar só os dois resultados. Perfeito? Desde que você consiga separar no produto de duas funções, uma só na variável x, outra só na variável y. Perfeito? Esta é a ideia, né, que pode tornar mais fácil as nossas continhas, né? Ó, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, aqui, ó, é só uma repetição do que eu já havia feito, né? Então, a integral iterada do produto de duas funções que você consegue separar as variáveis pode ser feita cada integral separadamente, respeitando, claro, os limites de integração de cada variável, tá certo? E multiplicando os resultados que você obtiver. Tá certo? Aqui é só uma propriedade, né? A ideia, por exemplo, né, você teria assim, ó,
Aqui não tem o exemplo, mas eu vou fazer aqui para você ver. Olha só, por exemplo, eu tenho assim, ó, a integral na região R de x vezes y mais 1, pelo elemento de área, onde o A é o intervalo 0,1 cartesiano, o A não, o R, né? 0,1 cartesiano, 1,2, digamos. Tá certo? Aí como é que você vai resolver essa integral? Pelo que diz ali o teorema, você nem pensa, você já faz direto. Ó. Isso aqui é a integral de 0 a 1 de x dx vezes a integral de 1 até 2 y mais 1 dy. É isso que o caso especial espera que a gente faça. Aí você faria, né? Ó, seria x ao quadrado sobre 2 de 0 a 1 vezes y ao quadrado sobre 2 mais y de 1 a 2, e isso daria meio, vezes, aí resolvendo esse aqui, vai ficar, aqui ao quadrado, né? Vai ficar 4 ao quadrado dá 2, mais 2, menos meio, mais 1, substituindo, né? Aí você teria aqui, né? Isso é igual a meio, 2 mais 2, 4, menos 3 meios, então isso seria 8, 5 meios, 5 quartos. Tá certo? 5 quartos dessa forma rápida e sem problema. Mas aí eu poderia integrar do outro jeito? Claro que poderia. O resultado vai ser exatamente o mesmo, como a gente acabou de mostrar lá. Tá certo? Tá ok? A ideia é essa para o uso desta propriedade. Tá? Então vamos seguir. Aqui, né? Aqui está só a nossa conclusão, a gente usou. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Outro exemplo. Ó. Certo? Olha só. Então, como é que seria isso? Então, isso aqui, ó, é essa região que a gente está integrando. Bom, quero integrar isso daqui. Ó. Então, pelo que diz, ó, aqui está só na variável x e aqui só na variável y. Então, isso seria integral de 0 até π sobre 2 seno x dx. Ó, o limite do x aqui, né? Ó, e aqui o limite do y. Vezes a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de y dy. É isso que diz a propriedade. Aqui daria menos cosseno x de 0 a π sobre 2 vezes seno y de 0 a π sobre 2. Isso aqui seria menos aí, cosseno π sobre 2 menos cosseno 0 vezes seno π sobre 2 menos seno 0. Só fazendo a substituição como no cálculo 1. Normalmente, né? Esse aqui é 0, esse aqui é 1, menos com menos e mais dá 1. Vezes. Esse aqui é 1 e esse aqui é 0, vai dar 1. Então, o resultado disso é 1. Tá certo? Então, posso fazer do outro jeito? Claro que pode. Ó. Deixa eu apagar aqui para você ver. Podia fazer assim, ó, a integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a π sobre 2, seno x, cosseno y. Bom, aqui tanto faz, né? Porque os limites são os mesmos, eu vou colocar dx, dy. Mas podia ser dy, dx, porque os limites são os mesmos. Então, isso aqui seria a integral de 0 a π sobre 2. Ó, vou integrar primeiro aqui, ó, em relação a x, que é essa integral aqui. Então, a integral do seno x, ó, é menos cosseno x. Cosseno y é constante, porque eu estou integrando em relação a x, de 0 a π sobre 2 dy. Isso aqui é igual à integral de 0 a π sobre 2. Vou substituir aqui, ó, menos cosseno π sobre 2. Aí menos o menos. Menos com menos é mais cosseno 0. Aí vezes a constante, que é o cosseno y dy. Integral de 0 a π
sobre 2. Bom, esse aqui dá 0 e esse aqui dá 1. 1 vezes cosseno y é cosseno y. Cosseno y dy. Integral do cosseno é seno, no caso de y. De 0 até π sobre 2, como a gente já sabe que é assim, né? De 0 a π sobre 2. Vai ficar seno π sobre 2 menos seno 0. Seno π sobre 2 é 1. Então, daquele jeito ou desse, o resultado não pode ser diferente, tem que ser exatamente esse resultado, como você está vendo aí. Pronto, vamos continuar. Então, como a gente acabou de fazer, né? Integrais duplas sobre regiões genéricas. Perfeito? Então, vamos lá. O que é isso? A ideia é a seguinte. Bom, a gente sempre fez, né, até aqui, a gente sempre resolveu essa ideia. Olha só. X e Y, né? Até a última aula foi isso que a gente fez. Aí tínhamos uma região aqui, né? Ó, retangular, claro, né? Ah, professor, mas esse desenho aí que eu estou vendo não é um retângulo, não, é um paralelogramo. Bom, apesar de um retângulo também sempre ser um paralelogramo, né? Mas aqui está em perspectiva, por isso que parece um paralelogramo. Mas, na verdade, é um retângulo mesmo. Tá? Essa é a região de integração que nós costumamos chamar de R. Subindo aqui, eu tenho o gráfico da nossa função, que gera justamente aí eu tenho aqui o gráfico da nossa função, digamos que seja esse aqui, né? Tá certo? Então, notas integrais até aqui, ó. Por exemplo, se isso aqui for o gráfico da função que é maior ou igual a zero, isso aqui dá um volume. Perfeito? Bom, essa região aqui, ó, é um sólido. E quando você faz a integral dupla da região R, você tem um volume, né? Lembra? Pelo elemento de área, tá ok? Né? Aí, como é que resolve isso? Usando a integral iterada. Integral de A até B, integral de C até D, fx, y. Como C a D é o limite do y, então fica dy dx. Ah, podia ser diferente? A gente já viu que podia. Podia ser integral de C até D, dá o mesmo resultado. Integral de A até B, f de x, y. Agora, como aqui é AB, então é dx, dy. Perfeito? O resultado é o mesmo, tá? Mas olha só, isso é o que nós vimos até aqui. Mas tu imagina o seguinte, que a região, que é o domínio, em vez de ser isso aqui que a gente acabou de lhe mostrar, seja uma coisa menos bonitinha, como um retângulo, seja uma coisa mais aleatória, não é? Como assim mais aleatória? Imagina o seguinte, que a nossa região de integração, que eu vou até mudar o nome, né? Ó, chamei de R porque eu estou pensando que a região é retangular, vou chamar de D e vai ter esse formato aqui, ó. Aí, claro, quando você sobe aqui, ó, cada ponto desse, quando você sobe aqui, ó, cada ponto desse, o desenho que vai dar já não será mais esse que está aí, né? É claro que o desenho que vai dar já não será mais esse que nós estamos vendo, né? Não, esse aqui eu já subi, né? O desenho que vai dar já não será mais esse que a gente está vendo aí, né? Na verdade, o nosso desenho
vai ser um pedaço do que existia antes, né? Digamos o seguinte, que eu consegui o seguinte desenho. Aqui na região, né? Aí a sombra aqui do gráfico dá esse negócio aqui embaixo, digamos. Perfeito? Digamos que dê esse negócio aí embaixo. Que já não é mais um retângulo, é algo mais genérico, né? E aí, como é que eu faço essa integral? É claro que se eu subir todos os pontos aqui, ó, linhas paralelas ao eixo Z, eu tenho um sólido, claro, e sendo um sólido, ele tem volume, perfeito? Tendo volume, eu tenho que usar a integral dupla para resolver. Mas como é que eu faço quando for desse tipo? Não é? Como é que eu farei quando for desse tipo a minha região? Ok? Então, quando eu subir cada ponto aqui, ó, é isso que eu vou encontrar, né? Esse sólido aí, ó. Tá certo? E aí? Como é que eu calculo? É o que a gente vai ver agora, tá certo? Quando as bases for um negócio que não é um retângulo, né? Uma outra coisa, né? Então, vamos ver. É claro que a gente não vai resolver para qualquer caso, mas tem os casos que a gente consegue resolver. Tá certo? Vamos ver. Então, tá. Estamos interessados em integrar uma função z f x, y sobre uma região D de forma mais geral, não é? Que o desenho já não é aquele de retângulo bonitinho, não é? Então, a ideia seria essa. Aqui eu tenho o gráfico da função, aqui eu tenho a região que é o domínio da função, que se eu subisse em cada ponto, se eu subisse em cada ponto uma linha paralela ao eixo Z, eu também teria um sólido e, claro, eu poderia calcular o volume, já que a função é maior que zero, porque está acima do plano XY aqui nesse esquema. E aí? Como é que eu vou proceder? É isso que veremos a partir de agora. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos observar a região de integração D. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar só para a base, porque é na base que estão os limites de integração, lembra? Né? A função, o gráfico da função, né? A função, exatamente, é o integrando, onde os limites de integração estão na base, pelo menos foi assim com o retângulo, né? Então, a gente tem que pensar sempre da forma que a gente sabe. Então, eu vou olhar para a base, para ver como eu posso fazer, tá certo? Aí está aqui a base, certo? Aquela região D, tá ok? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. O que eu sei? Eu sei integrar retângulos, tá certo? Como eu sei integrar retângulos, aí eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um retângulo de tal maneira que ele consiga, aliás, que ele consiga não, que essa região que eu preciso integrar, essa nova região que eu preciso integrar, esteja toda dentro dele. Como eu sei integrar retângulos, olha só a ideia. Olha só a ideia, retângulo. Não repare aí nas linhas meio tortas, hein? Então, eu pego um retângulo que tal maneira que a região fique encerrada completamente dentro dele, né? Tá ok? Bom, sendo um retângulo, eu sei quem é esse cara e sei quem é esse cara. Por falta de nome melhor, estou chamando de AB. Tá certo? Mas podia ser qualquer letra, né? Então, vou chamar esse aqui de C e esse aqui de D. Por quê? Porque regiões retangulares, eu sei integrar a função em regiões retangulares, apesar da minha região de integração não ser essa. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou definir uma função assim. Ó. Eu vou definir uma função f de xy, de tal maneira que ocorra o seguinte com ela. Olha só. Ela vai ser o próprio fxy, né? Aquela função inicial, desde que o ponto xy esteja em D. E ela vai ser zero se o ponto xy não estiver em D. Ou seja, aqui dentro, ó, a minha função f grande coincide com a função fzinho, mas aqui fora, né, ó, aqui fora, nessa região aqui de fora, né, ó, essa região aqui de fora do D, aí ela vai ser zero. Tá certo? Aí vamos lá. Então, eu quero calcular a integral dupla
da região que agora é R, né? Agora o que é que eu tenho? Eu tenho que a região D está contida na região R. Na região, não é nos reais, não. É na região R. Tá certo? Então, isso é integral dupla da região R, da f grande xy pelo elemento de área. Perfeito? Aí olha a ideia, olha a ideia. O que é que vai dar isso? Isso só pode dar a integral de fzinho de xy pelo elemento de área da região D. Ah, professor, mas por que vai dar isso? É fácil. Porque o que é que vai acontecer? Não é? O que é que vai acontecer? Vai acontecer assim, ó. Vamos chamar essa região aqui de fora de D', é a região de fora. D', tá certo? O que é o D'? O D' é a região R tirando o D. A região R tirando o D. Perfeito? Aí, quando você for integrar, nós não vimos antes, né? A gente vai ver agora, daqui a pouco. Tá certo? Mas olha só, tem um teorema que a gente vai ver daqui a pouco que diz o seguinte, que eu posso integrar a parte de fora e somar com a parte, né? Um pedaço da região integrar, mais a integral do restante, que é o mesmo que eu tivesse integrando a região toda, né? Então, ó, eu vou apagar aqui e reescrever para ficar mais claro. Olha só. A ideia é a seguinte. Então, isso aqui, ó, seria a integral dupla, né? A integral dupla de D', de fxy, elemento de área, mais a integral dupla de D fxy, elemento de área. A gente vai ver que isso aqui pode mais tarde, mas a gente vai ver ainda nessa aula, tá certo? Aí o que acontece? Olha o que acontece. Aqui, ó, em D', né, são os xy, né, ó, estão lá dentro do xy, onde a função f de xy é zero. Bom, o volume de algo que é plano, não há volume, né? Por que é plano? Porque aqui, ó, a função é igual a zero, então ela não tem altura nenhuma, então o z é zero. Se o z é zero não tem altura, isso aqui dá zero. Mais a integral dupla de d, aí f de xy em d, ó, coincide com f de xy. Aqui f de xy. Elemento de A. Então, a ideia para resolver vai ser essa. A gente vai tentar conseguir uma região mais ou menos retangular para que a gente possa resolver. Perfeito? Então, vamos continuar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente vai conseguir essa região R, definir uma função agora nessa região R, como a gente fez lá, né? Ó. Perfeito? Ó. R menos D significa que é a mesma coisa, né? Ó. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que XY não pertence a D, né? É a mesma coisa. Certo? Aí, olha só. Aí a ideia vai ser essa. Ó. Veja que dentro da região D eu tenho volume, fora eu não tenho. Por isso que aquela nossa integral deu zero. Perfeito? Então, vamos continuar. Acho que isso é uma boa justificativa, né? Então, é isso, né? Então, a integral de f grande da região R é a mesma integral de fzinho na região D. Por quê? Porque fora da região D, a função é nula. Então, a integral vai dar zero. Perfeito? Aí, agora vamos ver como é que se aplica isso. Olha só. Tipo 1. O tipo 1 é esse aqui. Ó. Quando você tem um limite entre x e b e o y fica entre duas funções. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte. Ó. Vamos desenhar o plano aqui. Ó, eu coloco tudo no primeiro quadrante, mas não importa. Podia estar em qualquer região do plano, tá certo? O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o x está variando de A até B. Está aqui. Ó. Então, ó, o x está variando nessa faixa aqui. Ó. Como ele disse, essa faixa podia ser infinita. E o A podia estar na parte negativa, né? Assim como o A e o B também podiam estar na parte negativa, isso sem nenhum problema. Tá certo? Agora, como varia o Y, né? Eu sempre encaro assim, que o X é a variação horizontal.
está variando de A até B. E a variação vertical, ó, é a variação aqui no Y, que em vez de estar variando de C até D, está variando assim, ó, do gráfico dessa função até o gráfico dessa outra função aqui, ó. Mas quem é essa função aqui, ó? Essa função aqui, ó, é G2 e essa função é o G1, como diz aqui, né? O Y, né, ó, tá variando aqui, ó. Então a região a ser integrada é essa aqui, ó. A faixa entre as funções G1 e G2 e entre as retas x igual a A e x igual a B, porque essa é a reta x igual a A e x igual a B, porque eu estou dizendo, ó, que o x está variando de A até B e o y está variando dentro desta faixa de A até B entre as funções G1 e G2. Então, ó, essa é a base de integração, né? Então, ó, a ideia é a seguinte. Se você for levar para o R3, ó, você está integrando aqui, ó. A e B. Aqui, ó. Essa é a função G1 e essa é a função G2. Tá certo? Aí você está integrando aqui, ó. Essa é a região de integração. Aí, ó. O integrando, que é a função, ó, vai estar aqui em cima, né? Ó. Perfeito? Aí aqui pode estar fazendo um desenho estranho, né? Ó, que a gente não sabe, mas é importante que isso aqui é a tampa do nosso sólido, né? Tá certo? A ideia seria essa, né? Aqui é o Z, aqui é o X e aqui é o Y, né? Então, ó, o que eu fiz aqui nesse primeiro desenho é só a base aqui deste sólido que a gente acabou de fazer, ó. Se a gente fosse fazer o sólido, seria esse aqui, né? Ou seja, eu teria as laterais paralelas ao Y, as retas x igual a x igual a b, essa é a reta x igual a e essa é a reta x igual a b, e as laterais que deveriam ser paralelas ao x, na verdade, são curvas que são os gráficos das funções g1 e g2. Perfeito? Tá ok? Então é isso que a gente vai estar pensando em integrar. Bom, mas daqui ó, você está vendo que já está tudo direitinho. Ó. O x vai variar de A até B e o y vai variar da função G1 até a função G2. O que tem que observar é que quando você for montar a integral dupla, é o seguinte, eu vou montar aqui, ó. É a integral dupla da região D. Digamos que esse gráfico aqui, né, ó, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da função f de x, y, né, ó, da f de x, y, pelo elemento de área. Como é que ficaria quando você for fazer a iterada, né? Tá certo? Na iterada inicial, os nossos limites eram sempre números. Aqui não. Os limites do x são números. Então, a integral de A até B, a integral, ó. Bom, como aqui é o x, ó, é o que vai ficar aqui para resolver por último, tá certo? Agora, como aqui, ó, vai ser o y, então aqui é G1 de x, sempre a menor, até a maior, que é a G2 de x, da função fxy dy. Tá certo? Então, ó, essa aqui ó, é sempre a primeira integral a ser resolvida, por isso que ela está aqui mais interna. E não tem outra maneira. Você sempre vai fazer, por último, os limites numéricos e primeiro sempre os limites literais, os limites que são funções. Perfeito? Então, a integral sempre vai ser feita dessa forma. Tá ok? Sempre. Se em vez dos limites que forem literais, em vez de ter o y fosse o x, aí aqui a interna seria primeiro a integral do x, que a gente vai já ver, tá? A gente vai já ver, acho que você vai entender melhor. Tá, aí esses são os tipos de região que dá aquela integral. Você vê, ó, o x varia de A até B e o y, né, que é a variação vertical, varia de uma curva a outra, da curva G1 até a curva G2. Aqui, ó, é uma parábola, né? Então você teria que dividir aqui ao meio, né? O x continua variando de A até B, tá certo? E o y varia dessa metade dessa parábola, que é a função G1, até essa outra metade, que é a função G2.
Aqui, ó, é a interseção entre duas curvas, né? Ó. Da curva G1 e a curva G2, gerando o A e o B. Aí, de novo, o X varia de A até B e o Y continua variando aqui, ó, na vertical, de G1 até G2, assim como nessa outra, né, que eu nem coloquei, né? Essa aqui é a variação do Y, né? A variação do Y é a variação sempre vertical. Então, todos os pontos variam de uma curva até a outra, certo? Aí você monta a integral desta forma aqui, ó. Né? Vamos lá. Seguindo aquela nossa ideia. Olha só, né? Aqui eu tenho G1, G2, né? Aí, ó, o A vai variar de A até B normalmente. Então, é a integral de A até B. Integral. Aí, olha só, aqui eu podia colocar de C até D? Até poderia, mas que necessidade teria? Porque todas as imagens daqui até aqui vai dar zero, então a integral aqui vai dar zero. Então eu começo dessa linha. E essa linha é a função G1. Até a G2. Porque depois dela não tem mais nada, porque a integral aqui vai dar zero. De fxy. Essa é a variação do y, né? Que é a variação vertical. A variação vertical, ó, de uma curva a outra, é do y. Então, isto é dy. E a variação horizontal é o intervalo de A até B. Então, é a variação dx, que é a última integral a ser resolvida. E a ordem de integração tem que ser sempre essa. A última a ser resolvida é sempre a numérica. A literal tem que ser sempre a primeira. Por quê? Porque quando você resolver a literal em função de y, vai ficar aqui um resultado como uma função só na variável x. Aí a integral vai ser dx. Aí quando você substituir o a e o b neste resultado dessa integral, o resultado será numérico, né? Conclusão: o resultado das integrais duplas devem ser sempre numéricos. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos lá ao nosso exemplo, né? Calcule a integral dupla de x mais 2y pelo elemento de área, onde D é a região limitada pelas parábolas. Bom, se é limitadas pelas parábolas, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando o seguinte. Aquele desenho que eu fiz, lembra? O meu pensamento é o seguinte. Ali não é o x, não. É o y, claro, né? Opa. Aqui é o x. E aqui, ó, é o y. E aqui é o z. Tá certo? Olha só. Essas funções são parábolas, né? Parábolas no plano XY, né? Claro. O plano XY é um plano do chão, né? Então, eu vou desenhar ele aqui, depois eu vou passar o desenho para lá, né? Para o tridimensional. Então, eu vou pensar primeiro aqui no bidimensional. Então, vou fazer o gráfico de cada uma. Olha, quando o x é zero, o y é zero. Então, ó, vou fazer o gráfico dessa primeiro. Então, toca aqui. Quando o x é menos 1, 1 menos 1 vai dar 2, e 1 também vai dar 2. Então, o gráfico é aqui, né? Então, seria esta parábola aqui, né? Essa é a parábola y igual a 2x ao quadrado. Essa outra aqui, ó. Quando x é zero, o resultado é 1. Então, é bem aqui, ó. Quando o x é 1 ou menos 1, o resultado é 2. Então, é a parábola que passa aqui no 1, né? Ó, fazendo isso aqui, né? Ó. A região de integração, aqui vai uma observação importante. A região de integração, ó, ela tem que ser sempre fechada. A base da integração, que é onde vão ficar os limites da integrais, tem que ficar sempre fechada. Ó. A única região fechada aqui, ó, é essa que eu estou marcando aqui, ó, que eu estou achurando, né? Ó. Porque, ó, a partir daqui, ó, essa parte aqui, ó, ela não é fechada, ela é infinita para cá, assim como essa outra aqui, claro, essa parte de baixo nem se fala. A única região fechada é essa aqui. Então, ó, essa é a nossa região de integração. Perfeito? Olha só, ela vai do menos 1 a 1, tá certo? Da curva, essa última curva que a gente fez, que é essa aqui, ó, é y igual a 1 mais x ao quadrado. Aí. Olhando aqui dentro da região de integração, o que eu tenho?
que o x varia de menos 1 a 1. Opa. E o y varia aqui, ó. Da parábola que passa aqui embaixo, olha, tem que ser dentro do menos 1 a 1. Então, é a parábola que passa aqui embaixo, que a gente sabe que foi a primeira que a gente fez, que foi y igual a 2x ao quadrado, até, ó, essa última que a gente fez aqui, ó, que é essa aqui, ó, que é y igual a 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Essa aqui é a variação da região D, né? Ó, essa aqui é a região D. Então, eu vou até pintar de outra cor para ficar melhor. Vamos colocar um azul aqui, ó, para ver se destaca mais, né? Essa é a nossa região de integração, tá certo? Do menos 1 a 1, essa parte azul. É a única região fechada. Então, é a região entre essas duas curvas. Então, essa é a variação. Se você for fazer aqui no gráfico, como é que ficaria? O chão, né? Pelo menos, né? Eu não vou fazer assim perfeito, né? Porque... Tá, aí, ó, eu vou colocar pontilhado para cá, né? Ó. Veja que o gráfico aqui, ó, no plano XY, só tem na parte positiva do Y, né? Ó. Então, ó, um gráfico passa aqui no 1, no menos 1. E a imagem, vou colocar bem grande, a imagem aqui dele é 2, não é? Ó? Então, seria... Suponha que o 2 é ali, né? Ó. Então, tá aqui, ó. Então, um gráfico passa aqui, né? Ó. Tá certo? O outro gráfico, a imagem passa aqui no 1. Ele é um pouco mais aberto, né? Tá certo? E essa região de integração que a gente desenhou aqui em azul, olha, esse aqui é y igual a 2x ao quadrado, e esse outro é y igual a 1 mais x ao quadrado. Aí a região que a gente desenhou ali só no plano XY em azul é a base, que é essa aqui, né? Essa é a base. Subindo aqui, ó, na direção do eixo Z, aqui eu tenho o gráfico y mais 2y, que eu não vou desenhar, né? Que seria o z igual, ou f de xy, tanto faz, né? X mais 2y. Você aprendeu lá em linear que é um plano, né? Eu não vou desenhar aqui em cima, mas se você subir aqui, ó, em cada ponto, se você subir aqui em cada ponto, você tem o tampo, né? O tampo dessa região. Perfeito? Que é uma região planar, aqui o tampo, né? Ó. Não vou desenhar porque não é tão simples assim. E aqui na mão é pior ainda. Tá certo? Então vamos prosseguir. Mas eu já descobri, ó. A região de integração é essa aqui, ó, que a gente acabou de fazer. O x variando de menos 1 a 1 e o y variando de 2x até ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Perfeito? Vamos apagar aqui. E vamos para a próxima, né? O gráfico que a gente já havia desenhado, tá certo? Olha só. Direitinho, né? E a região de integração D varia de menos 1 a 1, como a gente já sabia, e de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado. Perfeito? Aí, ó, como é que eu vou resolver a integral? Aí, olha aí, ó. Como eu lhe disse, ó, primeiro eu tenho que escrever essa integral, que é a última que eu vou resolver. E a primeira que eu vou resolver é essa que eu coloquei aqui por último, né? Ó, tá certo? E essa é a variação do y. Então, a função de integração, tá certo? E como essa é a variação do y, eu vou integrar em relação a y. Tá certo? Feito aqui, ó, a gente já sabe que o resultado aqui, ó, é uma função na variável x. Você consegue perceber? Claro que sim. Porque quando eu integrar em relação a y, vai aparecer y aqui e aqui vai ficar y ao quadrado. Aí eu vou substituir onde? Esses dois valores de x? Justamente no y. Então,
a única variável que vai ficar é o x, que é para a próxima integral. Aí, quando você substituir no resultado dessa integração menos 1 em 1, o resultado será numérico. Perfeito? Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Então, isso aqui é igual a integrar. É exatamente como a gente fez quando era só os intervalos numéricos, né? A diferença é que na hora de substituir, eu vou substituir este valor e este valor em vez de números normais, né? São essas duas funções. Então, quando eu integrar aqui, ó, a integral de x em relação a y, né? Ó, o x é constante, repete, integral de y a y. Mais a integral de 2y é 2y ao quadrado sobre 2. Cancelando 2 com 2, fica só y ao quadrado. E isso é de 2x ao quadrado até dx. Aí a gente substitui todo mundo aqui, né? Isso aqui vai ser a integral de menos 1 até 1. Aí substituindo. Primeiro 1 mais x ao quadrado, no lugar do y. Então vai ficar x que repete, aí no lugar do y, 1 mais x ao quadrado. Mais 1 mais x ao quadrado, que é o y, só que está elevado ao quadrado. Aí menos. Bom, aí tem que substituir agora, ó. Né? Tem que substituir agora, ó, o 2x ao quadrado. Então vai ficar o x, que é menos a substituição, né? X. Aí no lugar do y, 2x ao quadrado. Aí mais, tá certo? Continuando, vou continuar aqui, ó. Mais. Aí, ó, mais y ao quadrado. Então é 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Mais. Aí fecha o parêntese grande, não é? Ó? Fecha o colchete, aí dx igual, né? Ó? Aí continuando. Integral de menos 1 até 1, ó, aqui, ó. Aí aqui eu vou multiplicar, vai ficar x mais x ao cubo mais. Você não precisava resolver, mas eu vou resolver porque eu acho que vai dar simplificação, não é? Vai dar soma. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí menos 2x à quarta. X vezes 2x à quarta, não, 2x ao cubo, né? Que é x vezes x ao quadrado. Tá certo? 2x ao cubo. Aí mais, só que com menos dá menos. Aí, ó, 2x ao quadrado, 4x à quarta. Fechou o colchete dx. Aí isso aqui dá igual. Aí vamos lá. Não tem. Começar com 1, é a integral de menos 1 a 1 de 1. Tá certo? Então foi esse. Não tem nenhuma outra constante. O próximo com expoente 1, só tem o x. Já foi esse aqui. Agora com expoente 2, só tem o 2x ao quadrado. Agora com expoente 3, aí tem este aqui e este aqui. X ao cubo menos 2x ao cubo é menos x ao cubo. Agora, com expoente 4, tem este aqui e este aqui, que dá menos 3x à quarta. Dx, né? Agora, vamos integrar, né? Então, a integral vai ser o seguinte. Integral de 1 é x, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, menos 3x à quinta sobre 5, de menos 1 a 1. Tá certo? Quando substituir o 1, eu vou substituir aqui o 1. Aqui vai dar 1, mais meio, mais 2 terços. Quando substituir 1 aqui, vai dar menos 1 quarto, menos 3 quintos. Agora, menos, aí tem que substituir o menos 1, né? Quando substituir o menos 1, vai dar menos 1, aí mais meio, porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 meio, aí menos 2 terços. Aqui, de novo, vai dar menos 1 quarto, porque menos 1 a quarta é positivo, né? Então, com menos na frente, continua menos 1 quarto. Aqui dá negativo, aí menos com menos dá mais. 3 quintos.
Aí, vamos lá. 1 menos com menos mais, então dá 2. Então, já fiz esse com esse e deu 2. Tá. Mais meio, menos meio, então esse aqui com esse dá 0. Tá certo? Agora aqui, 2 terços, menos com menos mais, 2 terços. Então, dá 4 terços. Ó, repetindo, 2 terços, aí menos daqui, com menos daqui, né? Ó, aí fica mais 2 terços. 2 terços mais 2 terços, 4 terços. Agora esse próximo, menos 1 quarto, aí menos de novo, ó, com menos dá mais 1 quarto, menos 1 quarto mais 1 quarto dá 0, desaparece. Então, menos 3 quintos menos 3 quintos dá menos 6 quintos. Tá ok? Então, é isso daí, ó. Então, vamos apagar aqui para a gente continuar resolvendo. Vamos apagar essa parte aqui, ó, que a gente não vai usar mais mesmo. Tá ok? Então, é até aqui, o final dela é aqui. Vamos apagar a próxima linha também, que também não tem mais necessidade, a gente já viu como é que está resolvendo, né? Eu tenho certeza que você, mais tarde, vai pegar essa aula e vai resolver todos os exercícios, né? Para ficar bem claro, né? Então, vai ficar... eu vou fazer tudo de uma vez. 15, aí dá 30. Mais 5, 20. Menos 3, 18. 50 menos 18, 32. Sobre 15. Bom, se eu não errei nenhuma conta, né? Só confirmar. 50, vamos ver. 15 por 1 é 15, vezes 2, 30. 15 por 3 é 5, vezes 4, 20. 15 por 5, 3, 3 vezes 6, 18. Então, é isso. Como a gente já sabia, né? 32 sobre 15. Tá certo? Então, aí, ó, você refaz direitinho para que não haja dúvida com o exercício. Vamos lá. Aí, região do tipo 2. Na região do tipo 2, é como se a gente virasse o gráfico, né? Como assim virasse, né? A gente viu o seguinte. A gente tinha aqui, ó. Vou repetir aqui a do tipo 1, só para lembrar. A gente tinha limites aqui numéricos no x, que variava de a até b. E aqui a gente tinha funções, que era a variação do y, função g1 e função g2. E a gente queria integrar dentro dessa região. Aí o que a gente tinha? Que o x variava de a até b e o y variava de G1 até G2, tá certo? Por que eu estou falando que a gente vai virar? Porque a gente vai pensar diferente agora, né? A gente vai pensar que a parte numérica vai estar no y e não no x. Então, vai variar de C até D, tá certo? Nessa faixa, porque isso aqui é y igual a D, a reta, e essa aqui é a reta y igual a C. Bom, a região a ser integrada é entre essas duas curvas aqui, ó. Então, a região a ser integrada é essa. Essa é a nossa região D. Tá certo? Essa curva aqui, ó, você consegue fazer obtendo de um gráfico. Na variável y, que eu vou chamar de G1, só que agora na variável y. E essa outra, a G2, também na variável y. Ah, professor, como assim? A gente já fez um caso que a gente tinha assim, ó, x igual a y ao quadrado. Aí, lembra como é que ficava o gráfico dessa função? Ficava assim, né? Ó. Perfeito? Tá ok? É uma parábola, só que uma parábola para a direita, né? Tá certo? A gente viu lá no início do curso que podia ser para a direita ou para a esquerda. Mas aqui para a direita. Tá ok? Perfeito? Então, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, x é função de y, né? Ó, e é y ao quadrado. Assim como quando eu tinha aqui desse outro caso, né? Ó, se fosse a parábola y igual a x ao quadrado, seria y como função de x, que é x ao quadrado. Que aqui a gente chama de f de x. Aqui a gente chamaria de f de y. Perfeito?
Então, esta é a ideia desse outro aqui, né? Ó, seria coisas assim, tá certo? Então, aqui, ó, o y estaria variando de C até D, que é a variação aqui, ó, variação vertical com limite, e o x, ó, é a variação horizontal. Então, seria de uma curva, ó, até a outra, né? Ó. Em qualquer local, dentro da região, é de uma curva até a outra. Então, o x varia de G1 de y até G2 de y. Porque é x igual a função de y, né? X igual a y ao quadrado, x igual a f de y, que no caso aqui é g de y. Tá certo? Então, esta é a ideia. Olha aí. Aqui ele não está chamando de G, está chamando de H. Só mudou a letra, mas a ideia, o princípio é exatamente o mesmo. Tá certo? Mas é como eu lhe disse, a última integral a ser resolvida sempre vai ser a numérica. Como a numérica é a variação do y, então ela é dy. E a primeira a ser resolvida é essa aqui, né? Ó, que é a variação do x, lembra? Como você vai integrar em relação a x, ó, aqui vai dar uma função só na variável y. Perfeito? Nem que você não quisesse. Como você vai integrar em relação a x, todo x você vai substituir por funções só na variável y. Então, só vai ficar resultado na variável y. Por isso que a última integral é em relação a y. Perfeito? Exatamente como antes para o x. Agora é para o y, né? Então, vamos ver logo o exemplo para ver como é que fica. Determine o volume do sólido que está contido abaixo do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e acima da região xy do plano limitada pelas retas y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado. Então, vamos ver, né? Tá certo? Bom, o que é que a gente sabe? A gente sabe que se a gente fosse desenhar esse negócio aqui, ó, a gente sabe que isso desenha de maneira bastante simples, né? Ó. Isso aqui, ó, é um paraboloide circular. Se aqui for o eixo Z, o gráfico dele vai ser assim, ó. A gente até já fez, né? Tanto no GeoGebra, quanto aqui olhando esse formato aqui, ó. Aí aqui, ó, assim é o gráfico, né? A interseção do gráfico com o plano YZ também dá essa parábola aqui, né? Tá certo? E assim é o gráfico. Tá ok? Esse é o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Aqui é x, aqui é y e ali é z. Perfeito? Próximo, né? Agora o seguinte. Veja bem. O gráfico desta função aqui, ó, é isso aqui, né? É uma parábola passando na origem virada para cima, né? Aqui é y e aqui é x. O gráfico disso daqui, ó, é uma reta passando na origem dessa forma, crescente, né? Por que passando na origem? Porque a imagem do zero é zero. Crescente porque o coeficiente do x é 2. Tá certo? Assim como o coeficiente do x aqui é 1, né? Tá certo? Agora, interessante é saber onde elas se tocam, né? No anterior, o que ocorreu? Da maneira que eu fiz, eu já achei as interseções entre as duas curvas. Mas nem sempre a interseção fica tão visível, né? Ó, veja que aqui, neste caso, como eu só desenhei o gráfico, porque eu sei como é, não fica visível. Aí o que é que você faz? O que é a interseção? Ocorre quando os x têm a mesma imagem, não é? Ó, nos dois gráficos, ocorre quando o x tem a mesma imagem. Ora, se o x tem a mesma imagem, então eu quero que este y seja igual a esse. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 2x. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x igual a zero. Coloco o x em evidência para resolver a equação. Você pode resolver da maneira que você achar melhor. Eu estou resolvendo dessa. Aqui, ó, produto de R$2 igual a zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Não sei qual é.
Então, para o primeiro ser zero, basta que o x seja zero. Para o segundo, não. O x tem que ser igual a 2. Então, ó, esses são os pontos onde há interseção. Então, ó, quando você for desenhar o gráfico, vai acontecer assim, ó. O gráfico com as duas funções, né? Ó, que é a base, né? Ó, que é a base do meu sólido a ser integrado, né? Ó. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, seguindo isso daqui, ó, a imagem do zero é zero. Ó, eles se encontram no 0 e no 2, não é? Tá certo? Então, vou colocar 0, 1 e 2, tá certo? Aqui eu vou colocar só o menos 1 para eu fazer a parábola direitinho, tá certo? Para a reta, eu só preciso desses dois pontos, do 0 e do 2. A parábola, não. A gente já viu que é sempre bom que sejam 3, né? Então, aqui é 1, aqui é 2, e digamos que aqui seja o 4, tá certo? A imagem do menos 1 é 1, pela parábola, eu estou pensando na parábola, tá? A imagem pela parábola do 0 é 0, do 1 também é 1, e do 2 pela parábola é 4, né? Então, ó, o gráfico da parábola é esse aqui, né? Tá certo? Você sabe que o lado direito tem que ficar exatamente igual ao lado esquerdo do y, né? Mas perdoe aí. Bom, agora por aqui, ó, a imagem do 0 também é 0, então é o mesmo ponto 0, 0. Só que a imagem do 2 é 4, né? Ó, continua, né? Porque tem que dar igual, né? Que são a interseção dos dois. Tá certo? Que é a interseção dos dois. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, né? Que é a interseção dos dois, né? Então, a imagem do 0 é 0, porque 2 vezes 0 é 0, e a imagem do 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Só que, como é uma reta, né? Então, o gráfico fica assim, né? Esse aqui é y igual a x ao quadrado, e esse aqui é y igual a 2x. Tá certo? Então, como é uma reta, ela é infinita para baixo. Tá ok? Ó. Aí, qual é a região de integração? Como eu lhe disse, a região de integração tem que sempre ser um local fechado, né? Ó. E o único local fechado que a gente tem aqui, ó, é esse aqui, ó. Eu só posso integrar em regiões fechadas. Né? Aí você pode, mas por que, professor? Lembra de como a gente fez a integral? Tá certo? São somas. São somas infinitas, mas de um local fechado. Se fosse aberto, as somas infinitas não teriam resultado. Eu não teria como ver o somatório de infinitas parcelas se elas não convergem. O que é convergir? Está em um local fechado. Perfeito? Né? Para nós, a grosso modo, é isso. Ó. Se eu fosse pensar nesse pedaço aqui, ó, ele é infinito. Esse pedaço que está entre as duas, ó, também está entre as duas, mas é infinito, né? Ó. Esse pedaço também está entre as duas, porque é limitado pelas duas curvas, como diz aqui o texto. Ó. O texto diz, ó, limitado pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado, né? Certo? Então, a única região limitada por essas duas curvas é essa, porque aqui não é limitado, porque para cá é infinito, assim como para cá é infinito. Então, a única região limitada é essa. Então, essa é a região de integração. E nessa região, ó, você podia pensar assim, olha como é que você podia pensar. Você podia pensar que o D é xy, tá o quê? Aí o x está variando de 0 até 2, e o y está variando. Aí, olha só, a variação vertical aqui, ó, é dessa linha de baixo até essa linha de cima, né? Ó? Olha aqui, ó. Tá certo? Deixa eu colocar outra cor aqui para você enxergar melhor. Deixa eu voltar para o azul. Ó, a variação é aqui, né? Ó. A variação é aqui, ó. Dessa linha de baixo, que é a parábola, até a reta que está em cima, né? Ó. Então, o menor é a parábola, porque está mais embaixo, então é x ao quadrado, até a parte mais de cima, que é a reta 2x. Então, esse seria o D. Perfeito? Ah, professor, podia ser diferente? Claro que podia. Podia ser assim, ó. XY
Tá ok, ó. Aí, ó, eu vou olhar a variação do y, mas o y está variando de 0 até 4, né? Ó. E agora eu tenho que olhar a variação do x, né? Ó. O x tem que ser variação do y, né? Ó. Porque a variação do x é na horizontal, ó. Então, aqui, ó, quem é menor é quem está mais à esquerda, né? Ó. Olha só, a variação horizontal é essa. Quem é menor é quem está mais à esquerda. Mais à esquerda é a reta e mais à direita é a parábola, né? Ó. Então, como é que eu escrevo aqui? Ó? Agora, aqui eu tenho que isolar o x, né? Fica x igual a y sobre 2, tá certo? Então, ó, mais à esquerda é y sobre 2. Mais à direita, ó, que é y igual a x ao quadrado, olha aqui, ó. O x é igual a raiz quadrada de y. Em geral, é mais ou menos. Mas o x, ó, tá do lado direito do y, né? Ó. Do lado direito do y é mais. Se fosse tivesse aqui para o lado esquerdo, seria esse lado da parábola, aí seria menos y, né? Ó. Menos raiz de y, porque o x aqui é negativo, né? Ó. À esquerda do y. Como a gente está tomando o x à direita, né? Ó, então é raiz de y. Então essa é a variação, ó. Raiz quadrada de y. Viu como ficou a função de y? Desse jeito. Tá certo? Então, ó, você podia usar essa primeira estrutura aqui para fazer a integral dupla ou essa outra. Qualquer uma das duas, o resultado seria o mesmo. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Deixa eu apagar aqui para você olhar direitinho. Ok? Aí tá. Aí, olha só. Qual vai ser o sólido formado? Vou tentar desenhar. Eu não garanto nada não, hein? Vou tentar. Vai ficar terrível, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Não, aqui é o Y, né? Aqui é o Z. E aqui é o X. Então, aqui é o 0. Aqui é o 1. E aqui é o 2. Aqui é o 2. E aqui é o 4. Então, ó, esses são os dois pontos principais, né? Ó. 2 e 4. Aqui é 1. 1 e 1. Né? Aqui ficou meio ruim, né? É mais para cá aqui um pouquinho. Acho que colocando assim fica até melhor de ver. Olha só. Aqui o pedaço da parábola que interessa. Tá certo? E, ó, aqui tem que ser uma linha reta. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Esse aqui é y igual a x ao quadrado. E esse aqui é y igual a 2x. Tá certo? E a região de integração é essa aqui, né? Bom, aqui eu teria aquele paraboloide, né? Tá certo? A imagem do 1, 4 seria 16 mais 1, 17. Né? Então, digamos que esse cara bem aqui, ó, é o número 17. Tá certo? Aí, olha só, a gente sabe que aqui, nele, tem uma parábola, porque é um paraboloide, né? Tá certo? Agora aqui, ó, como é que eu desenho? Vamos pegar aqui esse ponto 1. A imagem dele tem que ser 2. Então, a imagem dele é bem pequenininha aqui, né? Ó. 2. Aqui passa outra parábola, né? Ó. Tá certo? Que não dá nem para ver aqui no meu desenho. Mas a ideia é o seguinte, é um sólido que vai daqui, né? E que a sombra, né? O tampo aqui, ó, é um pedaço daquela parábola que a gente desenhou, daquele paraboloide. Perfeito? Que fica mais ou menos assim. Aqui eu tenho um desenho melhor do que esse meu, tá? Perfeito? Ó. Olha aqui, ó. Esse pedaço aqui, né? Ó, esse pedaço aqui, ó, é o paraboloide, né? Ó. Aqui, ó, é aquele pedaço de parábola lá do chão, aqui, ó. E aqui, ó, o pedaço de reta que sobe esse plano e esse cilindro parabólico, não é? Ó? Aí, ó, a região, ó, é essa aqui, ó. Tá certo? Do paraboloide para baixo, e não para cima.
essa região que eu tenho que encontrar o volume. Tá? O chão a gente já sabe que é esse, tá certo? Aqui, ó, tá feito assim, ó. Lembra que aqui tá feito assim, ó. O x, o y variando de 0 a 4 e o x variando, como a gente já escreveu, já lhe mostrou, de y sobre 2 até raiz de y. Precisava ser assim? Claro que não. A variação podia ser essa outra aqui, ó. Aqui é 2, né? Ó. Podia ser o x variando de 0 até 2 e o y variando da parábola, né? Ó, que é x ao quadrado, até a reta, que é 2x, tá certo? A integral dupla aqui, ó, da região D, tá certo? Deixa eu ver qual é a função, que eu já até esqueci. Ah, é o paraboloide, me perdoe. É o paraboloide x ao quadrado mais y ao quadrado, pelo elemento de área. Neste caso aqui, ó, vai dar o seguinte: a integral de 0 até 2, integral de x ao quadrado até 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado, a função de integração. Essa aqui é a variação do y, e essa última numérica é a do x. Então, resolveria primeiro essa e depois a numérica, tá certo? Precisa ser assim? Claro que não. Pode ser assim, ó, como está aqui, ó. A integral da região D de x ao quadrado mais y ao quadrado pelo elemento de área é igual, né? Ó, igual. Aí vamos lá. A integral, variação do y de 0 a 4, variação do x de y sobre 2 até raiz de y, né? A função é a mesma, não muda. Só que, ó, essa é a variação do x. Então, vou integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y. O resultado desta daqui ou desta daqui, né? Ó, das duas integrais, né? Claro. É exatamente o mesmo. Ó, veja que mudar a ordem de integração quando a região é um retângulo é bem mais simples do que quando é faixa entre as curvas, não é? Olha só, olha o que eu tive que fazer. Lembra que eu tive que fazer aqui, ó? Né? A função original era y igual a 2x. E a função original era y igual a x ao quadrado. Aí passa o quadrado para cá, é raiz, só que é mais ou menos. Aí eu tenho que olhar. Qual é o x que eu estou pegando? Eu estou pegando o x à direita e não à esquerda. Se é à direita, o x é positivo. Então, é raiz de y. Perfeito? Né? Aqui não, aqui é bem mais simples. Não importa, x é igual a meio y. Só importa que o x vai variar, que o y vai variar de 0 a 4. Perfeito? Então, é isso. Então, essas são as integrais que você pode resolver para obter o volume, né? Ó, pode ser esta ou esta, né? Eu aconselho que faça as duas para você ver que o resultado vai ser o mesmo, né? Eu não vou fazer, eu vou deixar esse serviço para vocês, mas vou dizer aqui quanto vai dar. Olha aqui, ó. Então, como eu lhe disse, né? Ó, tá certo? Se você resolver desse jeito. Ou você pode resolver do outro jeito, como eu disse, de 0 até 2, integral de x ao quadrado até 2x, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu mudei a ordem, é dy dx. Tá certo? Qualquer uma das integrais que você resolver, você vai encontrar 216 sobre 35. Aí eu deixo a seu critério a resolução. Tá? A gente já viu como é que faz a outra, aí você resolve normalmente. Tá ok? Exemplo 3, né? Aí vamos lá. Aí, ó, determine o volume do tetraedro limitado pelos planos. Olha só, eu tenho este plano, tenho este plano, tenho este plano e este plano. Este aqui, ó, é o plano YZ. E este é o plano XY. Ou seja, isso aqui é a base, o chão, né? Ó, e isso aqui é uma das paredes verticais. Tá certo? Tá ok? Ó. Se a gente for fazer aqui, ó, eu vou fazer só um esquema, né? Só para você ver mais ou menos. Se a gente for fazer o R3, XY é o chão, vou só completar aqui para você ver. Esse é o plano XY. Tá certo? Claro que é infinito em todas as direções. Tá ok?
E o x igual a zero é o yz, ó. Aí que seria essa parede aqui, ó. É claro que aqui eu estou colocando no primeiro octante, né? Ó. Seria essa parede aqui, uma das paredes verticais, como eu lhe disse, né? Ó. Esse é o YZ, tá certo? Aí essa outra parede, ó, não está sendo usada como limite. Então tenho que fechar de alguma maneira. Quem é que vai fechar? Esse plano mais esse plano. Tá certo? Vamos ver. Quem é esse plano aqui? Ó? Então, ó, já fiz esses dois. Eu vou fazer aqui um outro R3, mas depois tem que desenhar tudo junto, né? Ó. X, Y e Z. Tá certo? Ó, quando o Y é 1, o X é 2. É esse ponto aqui, né? Eu tô olhando, vou olhar só a interseção do plano com o chão. Tá? Primeiro isso aqui. Aí depois eu levanto o plano. Quando o y é zero, o x também é zero. Então, o outro ponto dessa reta aqui, só no xy, é esse aqui, né? Então, essa reta aqui, ó. Aí, quem é esse plano? Esse aí tá ruim. Deixa eu apagar e fazer de novo. Que assim não vai dar para enxergar o plano, tá? Eu vou mover, vou virar no sentido do plano XY para a direita, né? Vou virar o meu gráfico no sentido do plano XY para a direita. Virando para a direita, ó, esse aqui ó, tá bem horizontal, né? O Y aqui, ó, ele fica um pouco na diagonal. Estou empurrando ele para a direita, tá certo? Aí esse aqui que estava para cá, ó, aí vai ficar um pouco mais para a direita, como eu lhe disse. Agora vai aparecer direitinho, tudo. Esse é o X, esse é o Y e esse é o Z. É o mesmo que esse, só que como se eu tivesse feito um giro para cá, né? Ó, para a direita, como eu lhe disse. Tá certo? Tá, aí vamos lá. Agora aqui, ó. Então, a imagem do 1 do Y é 2 no X. Veja que ficou bem direitinho, né? Tá certo? A imagem do 0 é 0. Então, eu tenho aquela reta que eu fiz antes, né? Opa. Tá aqui ela. Opa, 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 opa. Tá aqui. Aí eu vou subir o plano aqui, ó. Aí o plano que sobe é esse, né? O plano x igual a 2y, o y igual a x sobre 2 é esse aqui, né? Tá certo? Tá ok? Se eu fosse desenhar aqui, ó, ele passaria mais ou menos aqui, né? Ó. Aí ele levantaria aqui, perfeito? Ele estaria levantando aqui. Tá? Depois eu vou juntar tudo, calma. Tá? Agora, e como é que eu desenho esse plano? Aí eu desenho esse plano assim, ó. Eu vou desenhar normalmente, como antes. Aqui, o Y, o Z e o X. Tá certo? Ó, faço o seguinte, esses dois igual a zero, então X é 2. Vai dar bem aqui no 2. Ó. Tá certo? Bom, esse e esse igual a zero, aí o Y é 1. Então vai dar aqui, ó. Tá certo? É esse ponto aqui, né? Ó. Esse ponto e esse ponto. Y igual a 1, X igual a 2. Agora, se eu faço esses dois zero, aí o Z aqui é 2. Olha só, esse plano ele é formado de tal maneira que quando ele corta o plano YZ, que é esse da direita que eu fiz aqui, ó, esse aqui. Quando ele corta o XZ, que é esse outro que eu não fiz aqui, ó, que é esse aqui. E o chão, ele forma essas linhas aqui, ó. Tá certo? Ele forma essas linhas. O que eu vou fazer? Juntar as três figuras. Tá ok? Então, ó, ponham aí na sua cabeça as três, não esqueçam, que eu vou juntar as três figuras. Tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar tudo, hein? Então, não esqueçam. Eu vou fazer como o que eu tinha feito aqui no meio, né? Ó, levemente rotacionado para a direita. Y e Z.
e esse aqui o x. Tá certo? Agora, olha só. Se eu falar que o x é 2y, né? E substituir aqui, vai ficar 2y mais 2y mais z igual a 2. Então, vai ficar 4y mais z igual a 2. Ou seja, se eu fizer a interseção desse plano com esse, eu obtenho essa linha. A linha 4y mais z igual a 2. Tá certo? Tá ok? Tá. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando este plano aqui, né? Ó, aquele plano lá, né? Ó, depois eu vou até apagar ele. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que ele não vai sair muito legal, não. Pera aí. Tá. Eu vou desenhar a linha, depois acho que apagar a linha é mais fácil. Esse aqui, né? Ó, esse aqui foi o 2. E aqui foi o 1. É este plano aqui, né? Ó. Este aqui é o plano x igual a 2y, né? Tá certo? O que eu vou fazer? Pegando a interseção desse plano com este outro, aquele lá, ó, que cortava aqui no... Aquele outro cortava aqui no 2, nesse 2 e nesse 1, né? Ó, que formava esse triângulo aqui, né? Ó. Opa. Tá certo? Formava esse triângulo. Então, ó, quando eu subir aqui, ó, aí aqui criou uma linha da interseção, né? Ó. Eu vou apagar essa outra que está mais aqui para o 2, ó. Essa aqui eu vou apagar mais aqui para o 2 e fazer a outra interseção. Que é a interseção aqui, ó, que toca aqui, né? Ó, e passa aqui no 2, que é um plano com o outro, né? Ó. Tá certo? Esse meu desenho não está muito legal, né? Então, eu vou ajeitar depois, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Aquela linha, essa linha aqui de baixo, ó, ela não vai até o 2 agora, né? Ó, porque ela está sendo limitada pelo plano, então ela só vai até aqui. Professor, por que é o lado de lá, do plano, x igual a 2y, e não o lado daqui? Porque os outros planos são o x igual a 0 e o z igual a 0, né? O z igual a 0 é o chão e o x igual a 0, ó, é esse outro aqui, lembra? É esse outro aqui, né? Por isso que é a parte de lá. Por isso que eu já vi que é a parte de lá e não a parte daqui. Tá certo? Então, ó, eu vou até apagar os excessos aqui e deixar só o que eu estou precisando até agora, né? Ó. Então, tá aqui, ó. O chão é só esse pedaço que vai me interessar. Já incluí aqui, ó, o chão, que é o z igual a 0, né? Ó. Então, tá aqui o chão, que é esse pedaço que vai me interessar, que forma esse pequeno triângulo na base. Aí, esse triângulo em diagonal e essa outra parede. Tá certo? Bom, assim sendo, né? Ó, assim sendo, eu já desenhei tudo. Perfeito? Então, eu vou desenhar aqui, tentar desenhar de novo e apagar esse aí. Tá certo? Aí aquele ali é este que vem para cá, né? Ó, que chega até aqui, que eu não sei que ponto é esse, que eu vou já descobrir, né? Tá certo? Aí, ó, ali é o 1, então aqui é o 1, que é esta linha aqui, né? Ó, tá certo? Aí aqui nessa parede YZ, que é esse aqui, ó. Quando Z é 0, quando Z é 0, peraí.
Quando y é 0, z é 2, tá aqui, que vai ser esse pedaço aqui, que vai cortar aqui do plano, né? Até lá no 2, lembra? Que vai cortar essa parede aqui, né? Ó. Aqui é o 2, aqui é o 1, né? Tá certo? Aí a outra linha é essa aqui, que toca só até aqui, né? Ó. Aí formou esse tetraedro que você está vendo aí, né? Ó. É esse volume que eu quero encontrar. Perfeito? É este volume que eu quero encontrar. Então, no plano cis YZ, né? Ó, a interseção do plano x igual a 2y com essa outra parede, nem precisou, né? O x igual a 0 é o chão, tá aqui, né? Eu vou só marcar aqui o chão para o chão ficar diferente, tá? Aí, subindo aqui, ó, essa parte marcada aqui, ó, é a região de integração do chão, que é a região XY, né? Tá certo? Eu sei que essa linha aqui, ó, é aquela reta x igual a 2y, né? Tá certo? Aí, ó, este aqui é a interseção do x igual a 2y com o x mais 2y mais z, que é z 4y mais z igual a 2. Tá certo? Que é este plano que dá aqui, né? Isso aqui que é o tampo, né? O tampo que é z igual a 2 menos x menos 2y, o tampo. Tá certo? Agora eu preciso saber quem é essa região aqui, ó, essa região do chão. Tá ok? Né? O meu objetivo final vai ser esse. Tá certo? Então vamos ver o próximo desenho aqui, feito melhor do que eu, né? Claro. Tá certo? Aí tá aqui, né? Ó, aquela região do chão, né? Ó. Perfeito? Tá aqui, né? Ó. Tá aqui, ó. Exatamente como eu havia desenhado. Será que eu apaguei? Eu apaguei, né? Vamos lá. Aí tá aqui, né? Ó. Perfeito? Aí, ó. Ó, essa linha aqui é que a gente havia desenhado, a gente descobriu precisa descobrir qual é esse ponto, e precisa descobrir qual é esse. Aqui já está, mas como é que eu descubro que ponto é esse? Ora, a interseção dessa linha com essa linha. Perfeito? Aí como é que você vai fazer isso? Aí é fácil, né? Não, aí você faz o seguinte, ó. Você faz o quê? A interseção para a interseção destas duas linhas, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, y igual a x sobre 2. Y igual a x sobre 2, ó, é esta linha aqui, né? Ó. Tá certo? Olha assim, ó. Olha só. Quando o y é 1, quando o y é 1, o x é 2. Né? A gente já viu lá. Tá certo? Aí, olha só. Eu preciso achar esse bico aqui, né? Ó. Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Olha como é que a gente vai fazer isso. A gente sabe que isso aqui é a reta que passa no ponto 0. E essa aqui é a interseção desse plano com x igual a 2y, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, essa linha aqui ocorre quando z é 0, porque não tem altura. Então, vai ser x mais 2y igual a 2. Essa linha ocorre aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que é esta aqui, ó, que eu estou mencionando, ó, ela ocorre justamente quando z é 0. Quando z é 0, ela é x mais 2y igual a 2. Está aqui, ó. Esta linha aqui, ó. Perfeito? É essa reta aqui, né? Ó, e x igual a 2y, que a gente já sabe, que vai bem encontrar aqui, ó, no x igual a 2. Aqui é o 2 do x, tá certo? Que é essa linha aqui, né? Ó. Tá certo? Então, essa linha era a que faltava. Essa outra linha aqui, ó, você obtém, ó, com essa parede aqui que eu lhe disse, ó. Essa parede é a parede onde o x é igual a 0. Perfeito? Tá ok? Então, para aqui, né? Ó, que é essa linha aqui.
Não, é essa linha aqui, me perdoe. Que é essa linha aqui. Tá certo? Então, temos a região fechada. Né? Esta linha aqui a gente já sabe que é onde sobe o plano x igual a zero, né? Que é o eixo Y. No chão é só o eixo Y, né? A gente tem que é o plano YZ, mas no chão é só o eixo Y. Tá certo? Essa linha aqui a gente já sabia que era x igual a 2y, né? Isso aqui é x igual a 2y, né? Só passou o 2 para cá, tá certo? E essa outra linha aqui, né? Como ela é no chão, né? A interseção desse plano com o chão é quando z é zero. Quando z é zero, fica x mais 2y igual a 2. Porque é só colocar aqui, ó, o z é zero. Então, essa é a região de integração. Aí, como é que fica, né? Aí, o que você tem? Ó? Que o x varia de 0 a 1. Isso é nítido. Tá certo? Tá ok? Tá? Aí, ó, como é que eu acho que esse ponto é 1,5? Aí é fácil. Né? Você sabe que essa linha é y igual a x sobre 2, é só substituir aqui, ó. Fica x mais 2 vezes x sobre 2, que é igual a 2. Cancela esse com esse. Aí fica 2x igual a 2, então x é 1. Tá certo? Se o x é 1, ó, aí substitui em qualquer uma das duas, você acha que o y é meio, né? Se o x é 1, vai ficar 1, aí passa o 1 para cá, fica 2 menos 1 é 1, e y é igual a 1 sobre 2. Tá certo? Ou substituir aqui, ó, y é igual a x sobre 2. Como x é 1 sobre 2. Então, você tem esse ponto. Então, o x varia de 0 a 1, e o y ó, é a variação vertical, né? Ó, daqui para cá. Ó. Dessa linha para essa. Nessa linha, o y é igual a x sobre 2, e nessa outra linha, o y é igual a 2 menos x sobre 2. Então, você pensa que a variação do y é assim, ó. Y variando de... A parte de baixo é x sobre 2, e a parte de cima é 2 menos x sobre 2. Então, como é que vai ficar a integral? A integral dupla da região D da função 2 menos x menos 2y, né? O que é que eu fiz aqui para achar isso? Isolei o z, ó. Isolando o z é igual a 2 menos x menos 2y, tá certo? Elemento de área. Aí, isso aqui é igual à integral de 0 a 1, integral de x sobre 2 até 2 menos x sobre 2, da função de integração, que é 2 menos x menos 2y. Essa aqui é a variação do y e a outra é a variação do x. Perfeito? Então, essa é a integral que deve ser resolvida. Né? Vamos ver aqui. Como eu lhe disse, ó, o x variando de 0 a 1 e o y variando de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Ou, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 menos x sobre 2 é a mesma coisa que 2 menos x sobre 2, como a gente falou antes. Tá certo? Então, tá aí, ó, né? É integral, né? Só que a gente escreveu assim, ó, a gente escreveu a integral de 0 a 1, integral de x sobre 2 até 2 menos x sobre 2, que é a mesma coisa que 1 menos x sobre 2. De 2 menos x menos 2y, variação do y, como a gente sabe, e a última a ser resolvida vai ser a variação do x. Quando você fizer essas continhas, você vai encontrar esse resultado, que o volume vai dar 1/3. Ok? Então, vamos continuar. Tá? Aí você faz as contas, eu não vou fazer, não. Você é que vai fazer. Se você tiver alguma dúvida, é aquela história. Entre em contato que a gente faz uma aula só para tirar dúvidas. Ou envia para você a dúvida, tá bom? Bom, agora vamos às propriedades. Né? A integral da soma é a soma das integrais, se for na mesma região, claro, né? Tá certo? Na mesma região de integração. Tá certo? Se você tiver uma constante vezes a função, né? O que acontece? Você repete a constante e faz a integral dupla só da função. Tá ok? Tá? Mas aqui as ideias são simples, né? As ideias são todas simples, não tem nada de mirabolante, né? Se f de xy é maior ou igual que g de xy para todo xy, então a integral de f vai ser maior que a integral de g na mesma região de integração. Claro, né? Sempre na mesma região de integração.
elas têm que estar definidas na mesma região de integração para tudo isso funcionar. Tá certo? Então, vamos continuar. Outra propriedade. Por exemplo, se você particionar uma certa região D em duas menores, como é que você vai resolver essa integral? A integral dupla da região D da função xy pelo elemento de área é a integral dupla de uma região da função fxy pelo elemento de área, mais a integral dupla da outra região fxy pelo elemento de área. Então, se você particionar a região de integração em dois pedaços, né, que não sobra nenhum, claro, a integral da região total é a soma da integral das regiões nas quais foram particionadas. E se forem mais, não tem problema, é a soma de todas as regiões, desde que quando você some todos os pedaços, dê a região completa. Tá ok? Então, é isso daqui, né? Tá certo? Tá? Aí vamos ver esse outro caso. Imagina que você tenha essa região, tá certo? Aí você divide em dois pedaços, não tem problema. Tá certo? O resultado ainda vai continuar o mesmo, né? Tá ok? Vai ser a integral de D1 mais a integral de D2 da mesma função, claro, né? Por quê? Porque quando você soma D1, junta D1 com D2, você tem a região original. Certo? Bom, outra propriedade, a integral de D1 pelo elemento de área, dá a área da região. Por quê? Olha só. A ideia é a seguinte, a gente sabe que se aqui é uma função, a gente tem o volume, não é? Tá certo? Aí é como se tu tivesse a integral dupla da área, vai dar a área da região de integração, né? É como se tu estivesse pegando a região de integração e tivesse elevando ela até a altura z igual a 1, porque isso aqui, ó, é a função z, né? Ou f de xy, que dá na mesma. Tá certo? Tu tá elevando ela até aqui, né? Então, tu tá calculando essa área aqui, ó. Tá certo? Que é a mesma da área de baixo, já que é a mesma, né? Tá certo? Então, é isso, né? Tá? Na verdade, tu está vendo que o volume coincide com a área, né? Na verdade, é só isso. Tá certo? Agora, assim, ó, se tu tem que uma função está limitada entre dois números, aqui deverão ser números reais, tá certo? Então, olha só, quando tu fores integrar isso aqui, né? Ó, integra aqui, ó, integra na região dm, elemento de área, né? Aí integra fxy, né? Ó, tá certo? Elemento de área e integra o m grande, elemento de área, da mesma região. Tá certo? Ora, esse aqui, ó, é uma função. Tá ok? A ideia é similar a essa daqui. Só que aqui no meio, é como se aqui no topo fosse o m, né? Ó, o z igual a m, isso aqui, ó, é o z igual ao m grande. Esse aqui do chão, o z igual ao mzinho pequeno, mas nesse aqui é zero, mas podia ela tá suspensa, né? Ó. Aí tu tem a função, ó, aqui, ó, aqui no meio. Aí a função, o gráfico da função, ó, ele é aqui no meio, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Ó, aí é óbvio, né? Ó, que o volume daqui para cá, tá certo? Não é? Ó, é menor que o volume total aqui, né? Ó. Perfeito? É isso que está dizendo, né? Ó. Tá ok? M vezes a área, né? Olha só. E aqui está o topo, né? Ó. Né? Aqui está o topo. Quer dizer, o volume total é menor que o volume daqui até aqui, tá certo? E esse volume do meio é maior que o volume dessa parte de baixo aqui, né? Ó. Porque aqui, ó, a gente está coincidindo, mas a gente está pensando o seguinte, está pensando que o XY tá aqui mais embaixo, tá? A gente está pensando aqui, ó, que o XY está aqui mais embaixo, tá? Aí, ó, aí essa região, ó, tá aqui, ó. Opa, não saiu bem legal, né? Então tá aqui, ó. Tá ok? Ó? Aí o que eu estou olhando? Eu estou olhando que o volume do chão até o topo, que é essa primeira parte, né? Ó, que é essa parte aqui, né? Ó, ele é maior que o volume do chão até aqui o gráfico da função. Claro. E o gráfico da função é maior que o volume do chão
até o Z igual a M, né? Ó, que é essa outra parte aqui, ó. Tá certo? A ideia seria essa. Tá? Então, vamos continuar. Então, é isso, colegas. Então, era isso que eu queria falar por hoje, né? Se você tem uma... A última coisa é essa. Se você tem uma função que é limitada entre dois valores, né? Os volumes, né? Claro, também permanecerão na ordem de limitação. Tá legal? Então, vamos lá, né? Porque, ó, M... Isso aqui é a área, né? Ó, isso aqui é a área. Ó, isso aqui é a área. Vezes o M, que é a altura, então é volume. Isso aqui é a área, vezes o M, que é volume, isso aqui é a altura. Assim como isso aqui também é volume, né? Então, o volume, o primeiro volume, que é esse daqui até aqui, é menor que o segundo volume, que é este daqui até aqui, que é menor que o terceiro volume, que é este daqui até aqui. Perfeito? Simplesmente isso, né? Por hoje é isso e na próxima aula a gente continua, né? Acho que na próxima aula a gente vai ver mais aplicações. Então, nos aguardem. Até lá!